Queridos, bom dia, paz do Senhor, né? Alegria estamos aqui nesta manhã, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E o dia de hoje faz com que a gente dê uma volta ao passado, relembre a história. Acredito que há quase 2 anos atrás, hoje foi um dia de muita bagunça lá em Jerusalém. Pense, irmãos, aquelas mulheres ali, todas quebrantadas, contritadas, e elas correndo para o túmulo. Quando chega lá, perna removida, nada lá dentro, corpo roubado, aquela, meu Deus. Aí de repente ela vai percebendo, capítulo João, né? Acho que é capítulo 20, parece, capítulo 21. Aí de repente aparece, segundo Maria, né? Um jardineiro, e que na verdade não era um jardineiro, era o mestre, era Jesus Cristo. É quando ele vai dizer assim, Maria, segundo alguns estudiosos, parece que ele fala um nome diferente, parece que é Miriam. Aí ela entende que só Jesus chamava ela daquele jeito. Aí ela vai, corre, agarra ele, e ele disse, não me detenes, eu ainda não fui para o Pai. E é um domingo celebrado por vida e hoje, irmãos, um divisor de águas na nossa vida. Acredito que por causa daquele domingo, por causa daquela sexta-feira, daquele domingo, é que nós estamos aqui nessa manhã. Isso é por isso, não. É por isso que Paulo disse, a por dele e por ele, para ele são todas as coisas. Tudo se converge a ele. Amém? Glória a Deus. Mas queridos, nós vamos conversar hoje sobre Mateus capítulo 5, a gente vai continuar falando sobre o Sermão da Montanha. E vai ser o capítulo 5 que a gente vai estar conversando. E a mente está sempre fugindo, né? Não sei o que está acontecendo, não sei se é a idade, se é janeiro, se é o acúmulo de informação, né? E a gente estava ali conversando com o professor Fabiano, onde nós falamos aquele dia, foi no 5, foi no 6, foi no versículo 4. Aí depois eu fui lembrei, foi no versículo 6, mas mesmo assim a gente estávamos em dúvida que era o versículo 5. A gente tinha conversado um pouquinho sobre o versículo 5, a gente vai conversar sobre ele novamente, tá bom? Versículo 5. A gente tinha comentado sobre ele, até que eu falei sobre o cavalo, né? Aquele garanhão, que é o cavalo que tem muita força, né? Mas contudo, isso é humildade. É mesmo tendo força, mas saber ter o controle dessa força, né? Mas aí o texto vai dizer para nós, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. É impossível traduzir essa antiga palavra grega, né? Praus, que quer dizer humildade, com apenas uma palavra em inglês. Ela tem a ideia do equilíbrio adequado entre a raiva e a indiferença, de uma personalidade poderosa, devidamente controlada e de humildade. O que eu acho interessante é que quando a gente fala sobre as bem-aventuranças, sobre controle, sobre humildade, sobre tantos, não só como atributo, mas também como virtude, como característica do ser humano, a gente tem que pensar um pouco e conhecer. Muitas das vezes nós mesmos, quando a gente vai falar sobre os temperamentos, né? A gente precisa de ter essa ideia de saber qual é o nosso temperamento e saber manter o equilíbrio dele. Por exemplo, eu sou sanguíneo, minha esposa fala que não, mas ela que ainda hoje não sabe que eu sou, mas eu acredito que eu sou sanguíneo. Ela diz, se você é sanguíneo, você é um sanguíneo diferente. Talvez um sanguíneo sendo moldado, talvez, não. Mas ela é melancólica, né? Minha esposa é melancólica. E aí existe o fleumático, né? Existe o colérico. Então você precisa se conhecer, né? Qual é a característica do sanguíneo? O sanguíneo é muito impulsivo, né? Ele é muito rompante. Lembra do Pedro lá? Ah, Senhor, Mateus, né? Capítulo 14, parece. Tá? Gente, não tema, sou eu. Eu sou o mestre, eu não falei para vocês que eu ia ter com você. Aí o Pedro disse, Senhor, está bem de noite, que eu estou enxergando nada. Mas se é o Senhor mesmo, manda ter contigo sobre as águas. Por quê? É do sanguíneo, isso é do sanguíneo.
sendo sanguíneo. De repente o telefone toca, manda uma mensagem, alguém diz, vamos para um lugar assim, eu disse, vamos, beleza, eu vou chegar aqui, eu vou falar com a polícia, não quer, né? O sanguíneo está indo, mas o melancólico talvez não pode ir, né? A gente vai ter muito essa iniciativa. Então a gente precisa se conhecer. E quando você conhece, você consegue trabalhar melhor essas bem-aventuranças. As duas primeiras, ela está tratando só com você mesmo, né? É o seu interno. Bem-aventurado os que choram, né? Está falando mais com você mesmo. Agora, essa terceira bem-aventurança já dá um salto para fora. Já não é mais você com você, agora é você com os outros. Bem-aventurados os humildes, né? E aqui todo mundo, nós todos somos bem-aventurados, porque todos nós somos humildes, né? E eu estou só profetizando para você aqui, não é? Não, brincadeira, a gente precisa buscar essa bem-aventurança mesmo, tá bom? Bem-aventurados os humildes. No vocabulário da língua grega, a pessoa humilde não era passiva ou facilmente pressionada. A ideia principal por trás da palavra humilde era força sob controle. É aquilo que eu disse. É como um garanhão, é como um cavalo forte que foi treinado para fazer um trabalho em vez de correr solto, né? É um cavalo de muita força. Não, mas aí como foi treinado, então o que acontece? Então nós precisamos ser o quê? Moldados, sermos treinados, né? E aqui nós estamos falando, né, gente, a gente tem que ter a ideia, nós estamos falando aqui de algo que foi há praticamente quase 2 anos atrás. Nós estamos falando algo do cenário de hoje, né? Porque hoje a gente tem todo o material, tem toda a ajuda necessária, mas naquele tempo, irmão, nós estamos falando de um tempo em que havia escravidão. Nós já rompemos barreiras, nós já viemos aí, né? A gente lembra que tudo para chegar até o dia de hoje foi parte de muito sangue, de muita luta, de muita guerra. Nós temos aí a guerra dos farrapos, a guerra das farroupilhas, nós temos aí o período feudal, e eles foram rompendo barreiras, né? Nós temos aí o período aí que a gente fala da guerra, né? Que a gente vivenciou também, os nossos antepassados vivenciaram. Então você vai rompendo para você chegar onde nós estamos aqui no dia de hoje. Então tem muitas coisas que aconteceram em batalhas. Por exemplo, você pega lá uma carta que o Paulo escreveu, parece que é do... Eu esqueci o nome lá. Temos o Onésimo, né? E temos lá o Filemon. Isso, me ajuda, o Filemon. Lembra da carta que o Paulo escreve lá para o Filemon? Ele está ali pedindo clemência, né? Por Onésimo. Onésimo era um escravo que era servo de Filemon e que se revoltou um belo dia e fugiu. E na fuga dele ele acabou indo preso, e na prisão ele conhece o Paulo, e a gente sabe o que Paulo fazia na prisão, não ficava lamentando, se lamuriando. O Paulo aproveitava todos os momentos e instantes para poder falar sobre o Cristo ressuscitado, e o Onésimo se converte. Ele disse, mas como é que eu vou fazer? Fica tranquilo, Onésimo, eu vou tentar aqui interceder por você aqui. Escreve uma carta, filho, irmão, recebe Onésimo, ainda que escravo, mas como um irmão e irmão. Aqui que nós estamos falando de humildade. É nesse contexto que nós estamos falando. É por isso que Paulo, quando vai falar acerca dele, se referindo a Cristo, ele diz, olha, eu sou um prisioneiro, eu sou um servo, eu sou um escravo. Ele se compara aos ruipenetas. O que é isso? São aqueles escravos que eram os rematores daquelas grandes galés que portavam o oceano. E você vê aquelas grandes galés, alguns mudaram o nome, aqueles navios que se trafegavam de uma ponta a outra. Aquilo não era motorizado, irmãos. Aquilo não tinha a eficiência que se tem hoje. Aquilo só conduzia nos seus rumos, nas suas direções, porque lá embaixo havia os escravos que ninguém via. Muitas das vezes sedentos, famintos, em situações precárias e debaixo de muitas chibatadas, e eles aqueles que conduziam aquelas galés para onde precisavam de ir. Ou seja, Paulo disse, olha, nós somos como os guerreiros, nós é que estamos ajudando Jesus nessa condução. Ou seja, ninguém está aparecendo, não é para aparecer. Isso é simples de humildade. Só que o problema é que hoje se faz algo
e se possa, né? Olha, estou aqui, ó, estou abençoando aqui, estou fazendo milagre. Não é isso, tá? Mas essa é uma ideia, né? De bem-aventurados humildes. Em geral, os gregos consideravam a humildade um vício, porque não conseguiam distingui-la do servilismo. Ser humilde em relação aos outros implica estar livre da malícia de um espírito vingativo, diz Carson. Isso é ser humilde, irmão. Ah, não, pera lá, eu sou humilde, mas eu não sou bobo. Não, pera lá, aqui não. Calma aí, irmão. A minha humildade tem limite. Não, mas a humildade é sem limite, irmão. Né? Mas é sem limite. Se você quiser, irmão, participar comigo, tá? Pode me trazer aí uma característica também de humildade. Se alguns irmãos quiser falar alguma coisa, né, sobre essa questão de característica de humilde. Não, e a gente tem que saber distinguir, irmão. Se você vê uma pessoa que tem muito dinheiro, né? Muito poder aquisitivo, e às vezes você vê ela andando meio, desculpa a expressão que eu falo, meio igual trapinho, não, isso não é humildade, não. Tá? A gente tem que saber distinguir o que é humildade. Humildade é mesmo que você esteja numa posição bem elevada, mas você continua sendo uma pessoa humilde. Isso não subiu a cabeça, não. É você não esquecer das suas raízes. É você não esquecer de onde você veio. Você está tranquilo, né? Isso é humildade. Tá? Sem dificuldade nenhuma. Humildade é o que? Segundo Bruce, os homens que sofrem injustiças sem amargura ou desejo de vingança. Porque as duas primeiras bem-aventuranças são principalmente as interiores. A terceira trata de como a pessoa se relaciona com o próximo. As duas primeiras eram principalmente negativas. A terceira é claramente positiva. Humildade, irmãos, é aquilo que eu disse. É tomar um couro em praça pública, aparentemente não ter feito nada, se pratica a justiça por você, te coloca no cárcere de uma prisão, e lá perto da meia-noite, você não está muito preocupado com o que está acontecendo, você quer cantar e orar ao Senhor. Você não está preocupado, me que fizeram comigo. Não, porque de fato quem tem essa característica de humildade, ele está preocupado com a justiça, porque tem quem vela por ele. Entende, irmão? A gente fica tão preocupado com as injustiças que a gente sofre, e aí a gente acaba deixando de lado a humildade que a gente achava que tinha, e que na verdade não tem. Então você perdeu, porque não é algo que é nosso, é algo que a gente adquiriu, então você perdeu. Então assim, né? Mas, bem-aventurado os humildes, porque a gente precisa ter essa humildade em toda e qualquer situação. Alguém quer fazer algum comentário sobre humildade que acrescente aqui, de forma que a gente não fuja do texto? Alguém quer compartilhar com a gente aí? E é interessante quando fala bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Aí a gente tem um contexto na história que os humildes da Inglaterra, expulsos de sua terra natal pela intolerância religiosa, herdaram o continente da América, segundo Bruce. Olha você ver, eles foram expulsos, mas eles conquistaram o continente. Lembra quando Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, capítulo 7, Estevão foi morto. Após Estevão ser morto, a igreja primitiva, então agora ela se vê em uma situação difícil e eles começam agora a se ramificar. E é nessa proposta aí que eles começam a alcançar os outros povos. O Filipe desce para Samaria, e de repente Samaria agora, uma bela de uma igreja, onde as pessoas estão se convertendo, que coisa maravilhosa, né? Então, ou seja, diante dessa situação, você vai para. E aí, Deus conta os resultados. Olha que maravilha! É você sair do seu conforto, do seu comodismo, e aí de repente Deus começa a bradar e as coisas começam a ficar bem interessantes em favor do reino. E é assim que funciona, irmãos. É dessa forma.
E a gente finaliza então aqui, falando sobre os bem-aventurados. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdaram a terra. Ou seja, irmãos, nós precisamos então controle. Qual é o seu temperamento? Fleumático. Depois. Aí depois o temperamento. Sanguíneo, então vamos embora. Colérico. Melancólico. Então, irmãos, se você começar a estudar as características do temperamento, você vai conseguir trabalhar melhor essa proposta de unidade. A gente consegue trabalhar melhor quando a gente conhece nós mesmos. Quer ver quem aqui é colérico? Deixa eu ver um colérico aqui. A gente foi vendo é colérico. Um colérico, irmãos, qual que é o símbolo do temperamento colérico? Qual é o símbolo? Fogo. O colérico é simbolizado pelo fogo. E se você não conseguir saber lidar com o fogo, ele pode ser benéfico, como também pode ser maléfico. Ele pode destruir, como ele pode também servir para poder aquecer no dia de inverno, para uma comida. Entende? Sanguíneo. A palavra sanguíneo já fala de sangue na veia. Não tem aquela expressão, hoje eu estou nos nervos. Todos têm as suas características, os seus símbolos. Então você precisa de colérico. Colérico, tarefa dada. A tarefa cumprida, irmão. Pensa num camarada que sanguíneo, né? É sanguíneo. Tem que amarrar aqui. É o sanguíneo. Aí agora é ética, né? Como a nossa professora, né? Ética pastoral, né? Lembra do seminário, né? Isso aqui, eles chamavam isso de ética, de ficar mais ali no corpo, né? Postura. Mas aí, volta aqui para o colégio aqui. Tarefa cumprida, irmão. O colégio, só que o colégio também, ele tem uma característica, né? Eu não sei se ela é positiva ou negativa, ele também gosta de mandar. Sabia qual é mais ou eu não sei, eu estou falando aqui, de vez em quando quando eu olho para a igreja, quando eu olho ali, sabe qual é ou não? Não? Mas porque as características que parecem estar todas apontando para você, eu não sei. Eu não sei. Mas ele é um colega parafilmático, né? Ou não? Sabia, Ju? Que isso? Então, certo, mas aí Jesus Cristo, vai repetir o ser de cada um, então. Não, está bem, não. Então, assim, é muito disso, fleumático. Agora, pensa comigo, casado com fleumático, com o colérico, com o fleumático ou sanguíneo. Pensa comigo, que maravilha que vai ser. Porque o fleumático, ele é bem tranquilo. Já viu aquela expressão que passa do gado? Fleumático. Olha, eu não sei, eu olhei lá para trás, eu vi alguém olhando para alguém também. Eu não estou aqui para tentar ninguém, né? É porque o sanguíneo ou o colérico, ele é aquele que vamos. E o fleumático disse, beleza. A Lânia é o que não é? A Lânia é fleumática e o Hélio é colérico. Aí eles estão com um compromisso, né? Aí estão com o compromisso tem hora. E só que aí o colérico, como ele é muito pontual, o colérico ele é pontual. E o fleumático está só aí. Aquela expressão que ele não fala, ele olha para dentro e fala assim, Senhor, eu sei que eu colocar na minha vida só para me mudar. Mas tudo bem. Mais ou menos isso. E o que acontece? Aí o colérico, ele está com dó e disse, vamos, meu amor, que já está em cima da hora, Aí quando chega no lugar, chegou no lugar, está faltando 2 minutos para chegar ao prato. Aí quando chega, está subindo, aí a pessoa fala assim, mas agora vamos dar início. Aí o fleumático viu o colérico e fala assim, olha, eu não te falei que dava prazo? Aí o colérico, ele é bom. Então, é muito disso, irmãos, tá? É muito assim. O fleumático, quando a gente está falando sobre esse temperamento,
gente vai voltar para o texto agora. O fiel básico é aquele que de repente você está junto com ele e de repente na casa, chegou na roça e de repente apareceu um rato na casa. E todo mundo quer matar o rato, quer matar o rato. Aí de repente o fiel básico fala assim: olha o rato aí. Então o fiel básico fala: hã? Cadê? Ah, já foi embora, já correu para dentro do sótão já há muito tempo já. Mas queridos, conhecendo os melhores, nos conhecendo melhor, nós vamos conseguir trabalhar essa característica ou essa bem-aventurança, tá bom? Bem-aventurados os humildes, a gente vai conseguir trabalhar melhor, tá? Versículo 6, para nós, fazendo favor. Versículo 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Isso. É isso mesmo. É porque, na verdade, eu até falei dessa tradução, porque às vezes Põe o versículo 3 para nós, só para a gente poder entender e fazer um favor, não? É porque aqui também a gente tem o bem-aventurado e os humildes. Mas o versículo 3, uma tradução vai falar bem-aventurado os pobres de espírito. Porque esse versículo 3 ele fala mais de pobreza. Agora coloca o 5 para nós, só para a gente poder ver. Ela traz a ideia de manso, mas que é a palavra mais aplicada, humilde, tá, irmão? Só porque talvez eu estou falando 5 aqui, aí agora eu olhei para trás e eu vi que ela está no 3, tá? Mas aquela ideia do versículo 3 é o bem-aventurado os pobres de espírito. Aí ele vai falar não com humildade, mas da nossa pobreza. Então o versículo 3 vai falar da nossa pobreza no sentido espiritual, tá, irmãos? No sentido de pecadores que somos, tá bom? No sentido de pecadores que somos. Então nessa proposta, na ideia de pecadores, nós somos pobres de espírito, tá? Aí como estava a palavra humilde, né, nessa versão, mas o versículo 3 fala dos pobres de espírito. Nós estudamos na lição, tem domingo retrasado, não foi domingo passado, domingo retrasado nós falamos sobre isso, tá bom? Aí o versículo 5 também traz a mesma palavra humilde, que aqui traz a proposta de manso, mas a ideia de manso é o que? Antônimo, como é que é? Tem um sinônimo, né? E antônimo, é antônimo mesmo, né? Que fala, cadê os coisas de português? Antônimo, né? Que traz o mesmo significado, bem próximo. Antônimo é ao contrário, então é sinônimo, né? Isso, me ajuda, irmão, por favor, né? Me ajuda a lecionar aqui. Então a palavra manso e humilde, né, é sinônimo uma da outra, tá bom? Versículo 6 então. Porque só dá para usar essa humildade, porque se você perceber a bem-aventurança, ela vem com uma sequência, tá? Primeiro trabalha o seu interno, para depois trabalhar aquilo que vai se aflorar no seu externo, tá bom, irmãos? Versículo 6, o desejo daquele que tem pobreza de espírito, choro pelo pecado e humildade. Aí ele traz um conjunto que vai praticar a justiça, né? Então assim, o desejo daquele que tem pobreza de espírito, choro pelo pecado e humildade, ele vai trazer um conjunto, né, que vai ser a justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados que têm fome. Isso descreve uma forma profunda que não pode ser satisfeita com um lanche do fim de noite para dormir. Eu vou fazer um lanche. Não é essa saciez ou essa fome que nós estamos falando. Não é essa, tá? É um desejo que perdura e nunca é completamente satisfeito deste lado da eternidade. Enquanto aqui estamos, nós vamos continuar tendo essa fome, sabe? Eu almocei, mas se tratando de justiça, eu continuo com fome, porque não vai gerar saciedade aqui enquanto aqui estamos, tá? Só vai gerar
estar saciado, né? A saciedade, quando nós estivermos na eternidade com Ele. Quando nós demos esse passo, aí sim. Mas enquanto aqui, bem-aventurados que têm fome de justiça, tá? Sede de justiça. Essa é a proposta. Essa paixão, ela é real. Assim como a fome e a sede são real. Ele está usando essa proposta porque todo dia, né? Ou segundo o pessoal aí, de 3 em 3 horas, né? Tem que fazer um lanche, não é isso, mais ou menos isso aí. Quando se passa uma dieta balanceada, não pode ser muito rigoroso, né? Ou seja, então é isso. Todos os dias, ele vai usar aqui fome e sede, é porque a gente constantemente tem fome e tem sede. Lembra dos nossos adolescentes ou dos nossos filhos? Às vezes eles chegam da escola e dizem: nossa, eu estou morrendo de fome, né? Quem não ouve isso dentro de casa, não, porque tem menino pequeno? Aí às vezes eu estou com o Samuel e digo: não, pai, estou morrendo de fome. Eu falei: Samuel, fica tranquilo, tanto que nós alimentamos, em referência aos nossos irmãos da África, nós podemos ficar aqui uns 2 dias de comer, então fica quieto, para de bobeira, porque nós comemos demais, segundo os africanos, né? Então nós podemos ficar uns 2 dias sem comer tranquilo, porque pensa um povo que come é o brasileiro, e principalmente os crentes. Já viu, lembra? Vocês já ouviram a expressão nossa, estou cheio, você que está com problema, comi igual padre. Vocês já pararam para entender o porquê dessa expressão? Mas pode ser usada também, comi igual pastor também, não tem problema não. Sabe por que dessa expressão? Já pararam para pensar? Irmãos, quando tem uns trocadilhos assim, então pode tentar entender qual é a origem dele, qual é o fundamento dele. É porque naquele tempo não se existiam as condições de hoje, carro, o acesso de hoje, e as casas tão perto como é hoje. Mas lembra aí, coisa de, não vou muito longe, sei lá, 150 anos atrás, 200 anos atrás, as casas eram bem distantes uma da outra. E naquele tempo o padre cuidava não somente de uma comunidade. Nós temos aqui as paróquias, não é nesse tempo, era muito longe. Pensa você comigo, se nós temos aqui, vou usar aqui a expressão como pastor, pensa comigo que pastor Arlindo está aqui, e a próxima igreja onde vai ter é lá em Fabriciano, do pastor Marcos. Aí você pensa comigo agora daqui, atirar daqui para Fabriciano, o pastor Marcos, na Canela. Nenhuma casa perto, se não ser aquela próxima casa. Ele tem que fazer uma refeição boa ou não? Ele tem que comer bastante ou não? Porque até ele chegar lá e Fabriciano, aqui dá uma pé, deve dar o que mais ou menos? Umas 5 horas mais ou menos? Não sei. Andando. Vamos considerar daqui dá quilômetro, dá o quê? 20 quilômetros mais ou menos? Não, 20 quilômetros. Dá o quê de quilômetros? Uns 20? Uns 20 quilômetros andando. 4 horas então, mais ou menos. 4 horas, porque eu acho que dá para andar mais ou menos aí uns 5 quilômetros a pé em 1 hora. Que eu já, quando eu morei em Portugal, eu andava 4 quilômetros a pé e dava 50 minutos mais ou menos. Né? Quando eu estava animado, eu fazia mais para trabalhar. E voltava a pé, misericórdia. Só lembrar isso já o semblante já cai. Já. Então você pensa comigo 4 horas. E é 4 horas se movendo, né? 4 horas sentado. Então assim, precisava de ter uma refeição boa. Então por isso que se usa essa expressão, né, irmão? Aí ainda fica falando de crente come muito. Aí nem quando dá mão para quem comer muito de jeito, né? Pensei, né? 40 dias. Mas quando a gente. Mas aí eu me lembro, né? Vocês falando do Elias, mas eu me lembro que 3 pessoas que fizeram isso, porque foram uma chamada ministerial, né? Foi Moisés, Elias, né? E Jesus, 40 dias, irmão. Pensa, nós fica 2 horas, já fica fadigado, já. Com 2 horas já está meio que passando mal da tonteira, da bandeja, né? Irmãos, então, mas não é dessa fome que o texto está falando. Não é dessa sede que o texto está falando. É de uma fome, de uma sede que não se sacia, porque nós estamos tão conectados a Cristo, que nós queremos ter continuamente fome e sede de justiça.
Sabe por quê? Porque nós temos lá aquilo que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, acerca do amor. O amor não folga com a injustiça, sabe? Mas folga com a verdade. Então, é essa sede, irmãos, é que nós precisamos de ter, essa fome que nós temos de ter. Essa paixão é intensa, assim como a fome e a sede também pode ser. Lembra aquele dia que você está com tanta sede, mas com tanta sede, e que você pega aquele copo de água, irmãos, e você bebe aquele copo de água, que maravilha, sabe? É essa intensidade que tem que ser praticada na justiça. Sabe aquele dia de domingo, né? Que geralmente os domingos alguém que o almoço sai mais tarde, né? Aí você está naquele dia de domingo, você está faminto, e o cheiro está invadindo o seu nariz, de repente fala assim, está pronta a comida. Aí você vai lá, e você vai naquele prato para servir aquela comida, e você vai, nossa, agora eu vou me esbaldar, agora eu vou me entregar agora, né? É como aquela feijoada de feijão vermelho, sabe, irmãos? Deu fome agora, meu Deus. É isso, irmão. Então temos que ter essa fome e essa sede de justiça. Nós temos cristãos com fome de muitas coisas: fome de poder, fome de autoridade, fome de sucesso, fome de conforto, fome de felicidade. Mas quantos têm fome e sede de justiça? Quantos que de fato estão sedentos? Quantos que de fato estão famintos por praticar a justiça? Não, eu vou melhorar aqui, eu vou me aperfeiçoar aqui, porque vai abrir uma porta tal para mim, eu vou alcançar isso, eu não estou falando que é errado, tem que ter mesmo, mas precisamos dessa mesma paixão, dessa mesma intensidade, irmãos, quando nós falamos acerca das coisas de Deus. Irmão, eu falei em casa com isso comigo, ontem nós estávamos voltando do casamento, falando sobre isso. Gente, Cristo precisa ser a nossa prioridade. Você quer ver a prova disso? O plano de leitura, o pastor passou para nós 5 versículos. Talvez alguns já pensam assim, nossa, mas 5 versículos é versículo demais. 5 capítulos, perdão. Mas 5 capítulos é capítulos demais, irmão. Para você que está achando 5 demais, se colocar 1 também vai ser demais, se colocar 2 também vai ser demais, irmão. O que tem que ser a nossa prioridade? O de que de fato nós estamos tendo sede, irmãos? Qualquer outro compromisso secular, irmão, se acorda cedo, se apronta e parte naquele compromisso, irmão. Mas se tratando de um compromisso, quando se diz igreja, meu Deus, tem misericórdia de nós, gente. Tem misericórdia de mim, Senhor. O negócio é ver, né? Vai guardar amanhã, não vai viajar, gera uma expectativa. Ó, eu vou sair 4 da manhã, hein? E, irmão, tem gente que nem dorme. Tem gente que nem dorme. O ansioso, então, que diga. Como é que eu parar mal uma semana antes? Irmãos, Cristo tem que ser a nossa prioridade. Nós precisamos de ter fome e sede de justiça. O homem anseia por ter uma natureza justa, o homem tem que ansiar por desejar ser santificado, tornar-se mais santo, tem que desejar continuar na justiça de Deus, desejar ver a justiça sendo promovida no mundo. Nós não podemos ficar aí, irmão, em favor do nosso próprio interesse. Tem fome e sede de justiça, não tem fome e sede de que o seu partido político chegue ao poder, mas fome e sede de justiça que seja praticada na terra. Não tem fome e sede de justiça que suas próprias opiniões venham à tona e que a sua própria seita ou denominação aumente em número e influência, mas ele tem desejo que a justiça venha à tona, segundo Spurgeon. Não é a minha ideia, não é o meu pensamento, não é a minha ideologia, não é a minha proposta, não é a minha opinião, não, irmão. É porque a justiça de Deus seja praticada.
Não é o partido A, B ou C, D, sei lá quantos que é, seu alfabeto inteiro, não. É que a justiça de Deus seja praticada na terra. Não o meu, não tem nada disso, não, nada de uma coisa para outra. Pois serão satisfeitos. Jesus prometeu satisfazer os famintos, saciá-los com o máximo que pudessem comer. Esse é um enchimento estranho, que tanto nos satisfaz, quanto nos faz desejar mais. Irmão, esses estudos são uma tristeza para nós, irmão. A gente chorar por causa desse negócio aqui, irmão. A gente quebrantar por causa desse negócio, sabe por quê? Porque quando mais a gente vai aprofundar nesse trem, a gente vai vendo quanto mais longe nós estamos nesse negócio, irmão. Quanto mais nós vamos aprofundando isso aqui, quanto mais nós vamos entendendo, fazendo o exegese melhor disso aqui, nós estamos vendo o quanto distante nós estamos, irmãos. O quanto falho nós somos. Só tristeza para nós, meus irmãos. Isso aqui tem que me quebrantar, tem que me fazer chorar pelo menos o dia inteiro um negócio desse aqui. E o problema é que nós acabamos de ler um negócio desse, de estudar um negócio desse, para vamos para cá, nós esquecemos isso tudo, irmão. O que tem acontecido conosco? Cadê as nossas prioridades? Cadê? Isso aqui não é muito mais do que saímos daqui hoje, passar aqui no trem aqui, não estou fazendo propaganda não, mas é pegar um frango, 2 frangos, ou que seja um pedaço daquela, ir para casa e ter a saciez de um bom alimento. É muito mais do que isso, irmãos. É o que nós não podemos nos saciar, nós vamos nos satisfazer e vamos continuar famintos, porque precisamos de continuar praticando essa justiça. E como é que nós vamos fazer? No mundo de injustiças, onde nós só usamos um subterfúgio, não tem jeito mais. Tem. Lembro que há muito tempo, pastor Marcos Andrade esteve aqui, acredito que no Universal do Presbitério, ele pregou na 4ª igreja. O tema da mensagem dele foi: Deus escolheu agir no mundo dos homens, através dos homens. É através de você. É através de você. No mundo dos homens, nós estamos falando do gênero humano, tá? Então Deus escolheu agir no mundo dos humanos através dos humanos, tá? Então é através de mim, através de você, é que Ele escolheu agir. Através da sua pessoa. Ele quer agir. Não. Ele capacita. Ele vocaciona. Eu e você, todos nós aqui, nós somos um instrumento dele para praticarmos as bem-aventuranças, para que o nome dele continue sendo exaltado e glorificado. Vamos para o 7, irmãos. Vocês podiam me ajudar, vocês não estão falando nada, não está acontecendo não. Vocês não estão falando, vocês estão entendendo, vocês não estão entendendo nada, não sei o que está acontecendo, ninguém se manifesta, ninguém fala nada. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deixa alguém falar agora sobre misericórdia. Alguém falar sobre essa bem-aventurança? Por favor? Presbiteriano. Força. Vai. Aí, ó. Mano, vai achar que essa tem que ser nossa na mão. Eu estou tentando aqui, mas não consigo não. Quando essa bem-aventurança se refere aos que demonstram misericórdia, ela se refere àqueles que já receberam misericórdia. É misericórdia ser esvaziado de seu orgulho e levado à pobreza de espírito. É misericórdia ser levado ao luto por
por sua condição espiritual. É misericórdia receber a graça da mansidão e tornar-se gentil. É misericórdia ter fome e sede de justiça. Portanto, aquele que se espera que demonstre misericórdia é aquele que já a recebeu. Quer caminhar comigo lá na parábola do bom samaritano? Jesus, quem é o meu próximo? Aí ele vai contar a parábola. Sabe por que o sacerdote não teve misericórdia? Porque ele não tinha recebido. Sabe por que o levita não teve misericórdia? Porque também não tinha recebido. Era somente um religioso. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser bons religiosos, mas não seremos bons servos. Então só vai usar de misericórdia aquele que já recebeu misericórdia. O Jeremias, quando está lá escrevendo os seus lamentos, quando ele está escrevendo as suas lamentações, ele vai dizer assim: olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele recebeu do Senhor. Aí ele vai chegar a uma definição de fato do que é misericórdia. Ele diz: olha, nada mais é a causa de não sermos consumidos. Irmãos, e você tem que entender porque que misericórdia é algo eterno. Sabe disso? Falando agora que vem a memória. É o que é eterno, é o que não acaba. Pensa aí, leva no seu pensamento aí, um ser humano cometeu uma tamanha atrocidade e que era digno de morte, de ser fulminado na hora. Pensa aí, aquele homem ou aquela mulher que fez uma atrocidade, que seja com uma criança, com um recém-nascido, ou com um idoso, aquele que praticou um ato desumano. O que a gente fala na hora? Meu Deus, por que Deus permitiu isso? Por que Deus não fez isso na hora? Vou mostrar para você aqui. Sabe o que é isso aí? Isso é Deus falando para nós assim: olha, por mais desumano seja o ato que você pratica, ou que algum ser humano pratica, a misericórdia, ela é eterna, porque não é aquilo que você praticar de desumano, não vai fazer com que Deus mude, seja contrário à misericórdia dele, porque nada que você faça como ser humano vai distinguir ou vai exterminar a misericórdia de Deus, porque a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos, irmãos. E fala a verdade, no tempo em que você andava errante, ou se fosse para isso, você poderia ter sido consumido então, pelas suas práticas. Mas aquilo que eu e você praticamos não anula a misericórdia de Deus na nossa vida, irmãos. E Ele está nos chamando para isso. Sedes misericordiosos. Mas basta isso aqui, olha. Isso aqui. Para você não usar mais de misericórdia. Se eu não me engano, não muito tempo aqui nesse púlpito, alguém falou aqui sobre o credor incompassível. Não usou o subtítulo, mas falou sobre o credor incompassível. Sabe? Quem lembra do texto? Nós lemos ele já. Você está lendo Mateus até o 20, você já leu sobre o credor incompassível lá. Está lá num dos textos. Está lá, irmão. Eu não sei aonde, mas está lá. Lembra do credor incompassível? E a gente até usa um termo diferente lá. Eu lembro que, não sei se é aplicar de Mateus, se tem um outro texto, mas aí diz que o rei quis fazer conta, né, com os seus devedores, e o cabo foi lá e falou: ó, paga tudo que deve. Ó, se não pagar, vou vender todas as suas casas. Ninguém vai salvar nada. Não, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Perdoada, gente. 10.000 talentos, irmãos. O texto, Jesus, ele faz questão de mostrar para nós que é uma dívida impagável. Ele disse: eu vou trabalhar e vou te pagar tudo. Mentira! Não vai, porque não tem condição de pagar. Não
pagar aquele valor. Não é depois chegar alguém para um de nós aqui e falar que o negócio é o seguinte: você me deve aí de tirar o presbítero Carlos Cunha, né? Mas nos outros aqui, ó, você me deve aí 10 milhões. Você vai ter que pagar. Se ele não pagar, eu estou falando assim, talvez ele não tenha condição de pagar, tá, irmão? Eu estou falando dele, eu sei, né? Mas talvez ele tenha condição, não sei. Né? Presbítero, recebe aí, presbítero Carlos Cunha. Recebe essa bênção sobre a sua vida, presbítero, né? Isso. Entende, irmão? Então, olha, não, mês que vem eu te pago, não. Não paga. Mas beleza, perdoa a dívida dele. E de repente ele está saindo ali e ele encontra lá o irmão que deve ele 100 denários. E ele diz: ó, o negócio é o seguinte, me paga minha dívida. Não, eu vou te pagar, aguenta mais um pouquinho, o aluguel venceu, os caras estão querendo montar uma de casa, sabe como é que é? O menino recém-nascido lá, que está gastando folga debaixo da conta, não aceitou o leite normal, então vou te comprar um leite mais caro, né? Não tem essa surpresa da vida aí, os irmãos, né? Então, tem paciência comigo, não, você vai me pagar, você paga, prende ele aqui, vai prender o carro. Irmãos, que isso? Isso só está mostrando para nós o que é o nosso coração. Isso não tem nada a ver com dinheiro, isso não tem nada a ver com aqueles dois homens lá, isso tem a ver com nós, tem a ver comigo, tem a ver com você. É que Jesus está falando que na sexta-feira passada, né, vamos usar aqui agora o trocadilho aqui, de 2 minutos atrás, é que ele está falando que na sexta-feira passada, ele com seus braços estendidos, ele consegue buscar um último suspiro, ficando asfixiado ali, por causa da posição, e ele começa a dar, ele consegue dar um brado ali. E o brado que ele dá é tetelestai. Essa palavra, o Flaviano gosta desse texto, né, irmão? Eu sempre ouvi ele falar. O Flaviano gosta desse texto. Tetelestai. Está pago. Está consumado. Aí o Paulo mostra para nós como é que isso aconteceu. Aí o Paulo diz: olha, vocês têm que entender o seguinte: havia uma promissória, havia uma cédula de dívida que estava contra nós, e ele pagou ela. Ele perdoou a minha e a sua dívida, que nós não tínhamos condições. Irmãos, éramos inimigos de Deus. E você vai para o original da ideia de inimigo. Éramos inimigos de Deus, irmãos. De ter nos fulminado, ó. Mas usou para nós de misericórdia. E o que está falando para nós é que muitas vezes você recebeu o perdão de Deus por causa de uma dívida impagável. Não, nós somos merecedores do inferno, irmãos. Andávamos errante em direção a um abismo. E ele escolheu e disse: não, é por aí não. Cara, pelo cabelo, irmãos. Aqui, ó. Usou de misericórdia por nós. O que ele pede, irmãos? Use de misericórdia uns com os outros. Use de misericórdia para com o mundo. Quem é o meu próximo? É todo aquele que você usar de misericórdia com ele. Bem-aventurados misericordiosos. E só vai usar de misericórdia aquele que de fato entendeu e recebeu o que é misericórdia, irmãos. Você percebe, irmãos, que as bem-aventuranças traz uma sequência de um tratamento com o ser humano. É um degrau que você vai subindo, e cada vez que você sobe, você vai sendo moldado. Eu te pergunto: você já está nessa bem-aventurança ou tem que voltar lá na primeira ainda? Onde nós estamos? Ainda nós estamos lá nos pobres de espírito, porque ainda não fomos alcançados por essa graça e por essa misericórdia. Ainda não reconhecemos a nossa condição espiritual de pobreza, de pecaminosidade. Como diz o salmista: me arrancou de um charco, de um lamaçal, e firmou os meus pés. Onde nós estamos nessa bem-aventurança? Onde nós estamos nessa escada da bem-aventurança?
A reversa é joga a pedra dela, a quantidade que quiser. Só que não teve ninguém que tinha. O próprio Jesus teria essa posição. E nem o próprio Jesus fez isso. Falou que a mulher assim, vai embora, vai em paz. E não pede mais. Ou seja, já te deu a chance. Não comete o mesmo erro, não. Não faz da mesma forma, não. Não sei o que aconteceu com ela, se ela mudou de vida, não sei. Imagina que ia ter mudado. Mas depois uma atitude dessa, então é basicamente essa questão, dos misericordiosos. Nós já avançamos essa misericórdia. E eu tenho o direito de julgar alguém? Não, talvez eu possa ser até pior que ele. A única coisa que difere eu dessa pessoa é a graça de Deus, só isso. Não tem mais nada que vai trazer diferença entre eu e ele. Sim, o próprio Paulo, com a trajetória de vida que ele tinha, escreveu assim: olha, miserável homem que sou. Se ele falou assim, onde nós estamos esse negócio? Eu me lembro, se tratando das bem-aventuranças, eu não cheguei a falar aqui, mas um dos maiores arminianos que nós conhecemos é John Wesley, né? Esse livro é John Wesley. Aí tinha um outro paralelo a ele, né? E tinha também os seus discípulos, né? Aí um dos discípulos desse moço, que eu esqueci o nome dele agora, que eu não vou procurar para demorar para achar, aí ele foi e falou assim, ele é calvinista, né? E ele é arminiano. Ele falou assim, na proposta que eu estou estudando aqui, nós não vamos encontrar o John Wesley no céu, não, né? Aí o professor falou assim, nós não vamos encontrar o John Wesley no céu. Aí ele alegrou, ele não vai, né? Ele disse, não, nós não vamos encontrar ele, é porque ele não vai, não. É porque as obras que ele tem praticado aqui nessa terra, ele vai estar tão próximo, mas tão próximo da face dele, que nós não vamos conseguir ver ele jamais, porque o que nós estamos fazendo é nada considerado ao que ele faz. Entende, irmãos? Esse reconhecimento, essa humildade, sabe? Então você entende, irmão? Nós precisamos dessa humildade, sabe? Então, vamos falar a verdade, né? O discípulo achou que estava fazendo bonito. Irmão, John Wesley, mas tem que ir lá no fato, vamos falar tudo, gente. Porque a gente fica muito preso àquilo que não acrescenta em nada. Arminiano, calvinista, não. É bom conhecer? Pode conhecer, isso deve conhecer. Irmão, porque ninguém tira de você o conhecimento, mas você não pode estar preso a isso. Isso não define salvação de ninguém. Isso não define salvação de ninguém. Você pode ter uma conversa mais sadia, mostrando acerca da história da igreja, esses períodos, que seja, né? Anabatista. Não tem problema, pode conversar sobre tudo, irmão. Isso é válido. Mas assim, só tomar cuidado, sabe? Tem que ser com as bem-aventuranças no coração, tá bom? Então assim, irmãos, para a gente fechar aqui então a questão do bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se você quer a misericórdia dos outros, especialmente de Deus, então deve se preocupar em ser misericordioso com os outros. Algumas pessoas se perguntam por que Deus demonstrou uma misericórdia tão extraordinária para com o rei Davi, especialmente nas terríveis maneiras pelas quais ele pecou. Um dos motivos pelos quais Deus lhe concedeu tal misericórdia foi o fato de Davi ter sido notavelmente misericordioso com o rei Saul e em várias ocasiões ter sido gentil com o Saul muito indigno. Em Davi, o misericordioso obteve misericórdia. Fala a verdade, irmão. Se é um de nós lá com Davi naquela caverna, em qualquer outro lugar, irmão, nós tínhamos decepado ele. Porque estava caçando para matar, irmão. Ele queria matar Davi. O Davi teve a oportunidade, cortou um pedacinho da mala dele, fez mais muita coisa, irmão. Você entende, irmão? O que é misericórdia? Acho que eu não sabia direito esse termo, não, fala a verdade, irmão. Porque, irmão, o Elton hoje aqui, se é eu que ele tira lá, irmão. Eu estou falando, eu acho que o Davi tinha escapado, né?
Eu acho que o Saul tinha escapado. É bravo, né, irmão? Fala a verdade. Irmão, é pedreira. É pedreira, irmão. Filho de Adão, irmão, é pedreira. Se nós não tivermos de fato tão aliançados com ele, irmão, Deus do céu. Eu vou usar uma expressão na Bíblia meu. Eu vou usar a Bíblia, ela é pesada, mas ela faz muito sentido, não? Se Deus arrancar o Espírito Santo do crente, ele vira capeta. Isso é, se não for pior, né, mano? Bom, se arrancar o Espírito Santo, irmão, o que vai salvar aquele? Vamos ser governados por quê? Ou por quem? Se não governado por ele, nós tropeçamos, quando que nós tropeçamos, imagina então, irmão. É de se pensar, fala a verdade. Próxima bem-aventurança, por favor. Mateus 18, né? Uma referência a Mateus 18. Como nós já lemos ontem até o capítulo 20, né? Então a gente passou por ele, né? Aí hoje é do 21 até o 25. Aí se você está correria do ontem e não conseguiu ler, então você lê do 15, do 16, da 19 ao 25, né? Como diz o pastor lá no grupo lá. E está sendo bom, porque a gente às vezes a gente acaba sendo um pouco impressionado, né? Para ler, fala a verdade, a gente às vezes é meio relaxado, né? Ou sempre, né? Não, às vezes, mas sempre, a gente acaba que está tendo uma motivação para ler. Não precisávamos, né? Mas se torna necessário para os dias de hoje. E aí o pregador está lá nos ensinando a respeito disso aí. E ainda bem que teve alguém lá do lado dessa situação do pregador compassivo que tinha sido alcançado por misericórdia, para a gente fechar aqui. Aí ele falou assim: uma vez, não sabe o que aconteceu, o que foi? Sabe aquele moço perdoou aqui, aquele 10 milhões dele? Você prendeu o cara e por aqui R$50. Quem é que fez isso? Traz ele lá então. Traz ele lá então, que agora vamos usar. Se ele não usou misericórdia, agora também não usarei misericórdia comigo. Então não pode sair da prisão. Isso só vai ter branco na vida de Deus, porque ele já não sai. Né? É igual a luz, né? Não sai, ninguém te tira. Aqui você não sai, ninguém te tira. Bem-aventurado, essa coisa não, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Bem-aventurado os puros de coração. No grego antigo, a frase puro de coração tem a ideia de retidão, honestidade, clareza. Pode haver duas ideias relacionadas a isso. Uma é a de pureza moral interior, em oposição à imagem de pureza ou pureza cerimonial. A outra ideia é a de um coração único e indivíduo. Aqueles que são totalmente sinceros e não estão divididos em sua devoção e compromisso com Deus. Então a gente tem aqui duas propostas. Tem a ideia de retidão, honestidade e clareza, e também pode haver duas ideias relacionadas a isso. Uma é a de pureza moral interior em oposição à imagem de pureza ou pureza cerimonial. Né? A gente vê muito isso aqui no lava-pés, né? Quando Jesus vai lá para poder lavar os pés dos seus discípulos. A opção de Jesus, ou a proposta de Jesus, não é lavar o pé de quem merece. Ele não está fazendo aquela cerimônia ou aquele rito baseado naquilo que o outro ofereceu, ou tem que oferecer, ou merece ou não merece. Não, ele está fazendo isso baseado naquilo que é do coração dele. É a partir daquilo que eu tenho que oferecer. Porque ele lavou o pé de duas pessoas lá e talvez nós não teríamos condições de lavar. Né? Ele lavou o pé lá do Judas, que o vendeu por 30 moedas de prata. Mas aí, se a gente for analisar a história, tá bom. O Judas poderia meter a mão na sacola, beleza, né? Ele estava vacilando mesmo, né? Estava tirando ali. Mas a gente, não que ele vacilou com propósito, não.
Mas aí, quando você vê que ele foi lá vender, Jesus, ele vendeu porque não tinha entendido qual era o propósito que Jesus estava apresentando, e ele tinha na mente dele uma proposta totalmente terrena. Tanto ele quanto todos os discípulos também tinham essa mesma ideia. Qual que era a ideia? Que vai chegar uma hora que Jesus vai invocar um poder sobrenatural, extraordinário, e nós vamos dominar esse negócio todo, e nós que estamos sendo subjugados por Roma, é Roma que vai ser subjugada por nós. A ideia sempre foi terrena, e o Judas queria ajudar. Eu vou lá vender, porque aí vai ser colocado a vergonha, e assim talvez ele vai então se posicionar como um general, como um rei que de fato ele é, porque eu vi ali, nós estávamos passando por Jericó e de repente o céu gritou: Jesus, filho de Davi. Opa, então a gente sabe, descendente de Davi, filho de rei, também é rei, vai assumir o trono, e o negócio não é nesse mundo. Mas para aquele tempo, para todo aquele alvoroço, todo aquele contexto cultural ali, a ideia era essa. Mas não era essa a proposta. Aí está lá o Judas. Ele sabe, lavou o pé do Judas. Aí chegou no Pedro, irmão. O Pedro disse: não. Jesus, meu pé você não mata. Sanguíneo para aquilo. Não. Meu pé não. O Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. Jesus, então não lava o seu pé para lavar o corpo todo. Não, Pedro. Vós já estáis limpo. Então, a gente tem que saber diferir, né? Essa proposta de bem-aventurados limpos de coração, né? A gente tem que saber de diferir essa proposta. Pois não, meu irmão? Porque muitas das vezes, diante do evangelho que tem sido pregado no século XXI, a gente tem sofrido muito por causa disso mesmo, né? As motivações muitas vezes elas são contrárias àquilo que a Bíblia tem nos instruído e nos ensinando, né? Então, mas é porque quando você vem a Deus, só te é apresentado essa bem-aventurança. As outras que estão acima dessa, seguindo o texto bíblico, elas não vêm, porque a proposta que a gente tem que entender é: Jesus ele subiu ao monte e ele assentou o contexto da época, quase 2000 anos atrás, e ele está ensinando, esse é o contexto que ele está ensinando, e a multidão está maravilhada pelo seu ensino. E ele começa falando das bem-aventuranças. Ele não está falando de algo extraordinário, sobrenatural, não. Ele está falando daquilo que é do cotidiano humano, mas que não estava sendo praticado. E é por isso que muitas vezes o ser humano ele está nesse sofrimento todo, tanto no que diz respeito a estresse, ansiedade e depressão e tantas outras coisas que estão nos atingindo primeiramente emocionalmente falando. Por quê? Porque nós estamos atropelando a regra, nós não estamos seguindo como deveria ser, então nós estamos muitas vezes chegando a alguns pontos em que nós pulamos etapa. Nós não estamos naquela, por exemplo, hoje, vou pegar hoje por exemplo, a criança hoje ela está com uma mentalidade adulta, nós não estamos sabendo mais nas nossas conversas distinguir aquilo que nós podemos conversar perto da criança, aquilo que nós não podemos conversar perto da criança. Nós estamos atropelando essa maturidade delas e elas estão deixando de ser criança, sabe? Você está conversando sobre coisas que não compete a ela saber para aquela idade que ela tem, mas ela já está extra naquele negócio.
E quando você não conversa, ela tem uma babá eletrônica que está ensinando tudo para ela. Porque ela não tem, você não está conseguindo fazer o filtro necessário para isso. E aí nós estamos trabalhando na ideia de bem-aventurados limpos de coração, em que muitas vezes o coração está sendo cada vez mais cheio de lixo, está sendo intoxicado dia após dia. E como que você vai conseguir fazer uma desintoxicação, irmãos? Como que é feita uma desintoxicação alimentar? Você tem que tomar um determinado remédio, ele vai agir no seu organismo e ele vai ter que colocar tudo para fora. E vai você fazer uma desintoxicação dessa na mente e no emocional. Quando a nossa prioridade não está sendo Cristo. O que eu vou fazer? Se você tiver uma receita boa, você tem uma receita, eu estou precisando dela também. Vou tomar primeiro, depois eu vou levar ela para casa, mas não vai tomar. Mas eu falo para mim, você vai prescrever se é 5 dias, se é 10 dias, se é 10 anos. É sério, irmão. Muito sério. Irmão, e se não for limpo de coração, irmão, bem-aventurado limpo de coração, porque verá, e se não for limpo de coração, não vai ver, irmãos. Se não for, não vai ver. Vamos parar isso aqui? Acho que vai acabar. Não acaba. Aí. 8. Vamos falar desse até na eternidade. Até na eternidade eu não vou conseguir sair do sermão da montanha. Queridos, vou passar a palavra para o Rafael, que ele está finalizando, e nós vamos voltar a gente conversa mais, tá bom? Em nome de Jesus, prefeito Rafael, deixar aqui a palavra com o senhor, fazer aqui os finalmente, vai dar 10 minutos. Amém, graças a Deus, devido à palavra de Deus, então a gente vê a profundidade daquilo que nós estudamos e a gente enxerga que nós estamos bem superficiais, né? O que foi apresentado, nós deixamos muito a desejar, né? Nós temos que refletir muito nisso que foi ensinado aqui nessa manhã, para a gente procurar melhorar muito, né? Então, está muito assim, fora dos padrões da profundidade da palavra ministrada aqui, né? Então, que nós possamos estudar cada dia mais, procurar, né, crescer e conhecer mais aquilo que Jesus ensinou ali nos princípios ali dos discípulos, né? Então, é de uma profundidade imensa, né? Nós temos que ter uma transformação muito grande para sermos melhores. Quanto aos nossos avisos, hoje nós temos a grande ceia do Senhor, né, onde nós vamos mais uma vez participar, né, dessa ceia do Senhor, comunhão com o Senhor Jesus, que veio ao memorial ali que representa, né, o corpo e o sangue de Cristo, que veio para nos salvar. Nós temos também hoje, vamos apresentar os alimentos aqui para as cestas básicas para alimentar a família, né? Que cada um possa trazer algo para estar ajudando, para montar essas ceias, vai ser apresentadas aqui, vai ser orado em cima disso, né? Para que Deus continua suprindo, né, Ele é o provedor de todas as coisas. Com certeza tudo que nós temos passa pelo processo das mãos de Deus, e que cada um possa estar ajudando. Nós temos também nossa oferta missionária, né, que é monetária, e nós precisamos de estar ajudando aqueles que estão pregando a palavra de Deus, né, estar ajudando eles não só financeiro, mas estar orando também por cada um, porque estão fazendo a obra de Deus ali, dependem muito das nossas orações, das nossas intercessões, para que Ele
o Senhor os guarde ali em sabedoria para eles pregar a palavra de Deus. Amém? Quem puder, coloque-se de pé, vamos terminar, né? Infelizmente o tempo acabou. É curto, mas tem determinado horário certo para orar. Pai, querido Deus, adorado das nossas vidas, toda a nossa gratidão, Senhor, por esse momento maravilhoso aqui, Senhor, onde com profundidade nós podemos aprender, Senhor, a Tua palavra. Deus, que o Senhor continua abrindo a nossa mente, os nossos corações, para que nós tenhamos recebendo do Senhor o entendimento, Senhor, que nós possamos cada dia estar crescendo, Senhor, na graça e na sabedoria do Senhor. Que o Espírito Santo seja nos contemplando, Senhor, com as bênçãos, os ensinamentos, o crescimento, Senhor. Como servos do Senhor, nós temos a necessidade de conhecer, Pai. Que você conhecendo, você tem condição de apresentar a todas as pessoas, Deus, com entendimento, para que elas também venham receber e reconhecer o Senhor como Jesus nas suas vidas. Pai, entregamos esse dia, Deus, essa manhã é uma bênção, e todo o nosso dia seja repleto das tuas bênçãos, Pai. Logo mais estejamos aqui, louvando, adorando e exaltando o teu santíssimo nome, Pai. Toda a nossa gratidão em nome de Jesus. E Deus abençoe a todos.